Olá, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa fazer mais uma sessão de estudos do Livro dos Médiuns. É a sessão de número 21 do ano de 2023, hoje dia 9 de agosto desse mesmo ano. Então, hoje nós estamos entrando no capítulo 26, que são as perguntas que se podem fazer aos espíritos, né? Nós vamos começar com as observações preliminares. Então, nós vamos ter vários tipos, né, de perguntas que se podem fazer, e nós aproveitamos para dizer que o Livro dos Médiuns é muito esclarecedor para quem está, para os médiuns, né, para quem está, assim, envolvido com a mediunidade, tudo. Então, é um roteiro muito interessante para esclarecer os médiuns. Não é um tratado de como ser, como fazer, orientações nesse sentido, não. É como se, assim, em suma, como se portar diante da mediunidade, dos trabalhos mediúnicos. Então, isso, sim, sim. E não é só para, naturalmente, para médiums, é para todas as pessoas que têm interesse de conhecer como que funciona a mediunidade. Então, vamos lá. As observações preliminares, estamos no número 286. Nunca seria demasiado o nosso cuidado com a maneira de interpelar os espíritos, e mais ainda com a natureza das perguntas. Então, ele tem esse cuidado muito grande. Kardec tem esse cuidado para que a gente saiba o que perguntar, a maneira de perguntar aos espíritos, que tipo de perguntas fazer a eles. Então, é uma coisa muito séria. E nós vamos entender que existe todo tipo, nós entendemos já, né? Que existe todo tipo de espíritos, aqueles que querem realmente o nosso bem, querem responder as perguntas, nos esclarecer, e tem aqueles que respondem qualquer coisa. Mas o importante é que quando nós vamos fazer as perguntas para espíritos, isso Kardec está nos orientando. Isso é naquela época que ele estava, assim, construindo, né? Delineando a, a, a doutrina espírita, então ele consultava os espíritos. E aí ele era muito organizado no que diz respeito. Então, é como se a gente voltasse no tempo e visse como é que ele estava orientando aqueles iniciantes nesse processo de aprendizado. Duas coisas devemos considerar nessas perguntas. Primeiro, a forma e segundo, o fundo. No tocante à forma, devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando-se a complexidade. Em suma, ir direto ao assunto. Nada de fazer perguntas que venham até mesmo atrapalhar a compreensão de quem faz a pergunta e de quem responde. Então, vamos ser diretos, com claro, bem claro, né, bem preciso. Então, é uma, é a forma, né, em que a gente estabelece a comunicação. Mas outro ponto importante é a ordem em que devem ser dispostas. Então, para ter uma lógica. Kardec era um cientista, então ele fazia a coisa tudo de maneira muito bem organizada. Um cientista precisa disso, senão ele se atrapalha em todas as respostas, em todas as descobertas, em tudo aquilo que ele está pesquisando. Então tem que ter uma ordem para facilitar depois compilar, para facilitar tirar conclusões. Num assunto que exige uma série de perguntas, é essencial que elas se encadeiem com um método. Então, o método é importante. Que método é esse? É o que ele propõe. Se organizar, fazer a coisa muito bem feita, decorrendo naturalmente umas das outras. Então, esse encadeamento é importante para que seja conclusivo. Dessa maneira, os espíritos respondem com muito mais facilidade e maior clareza do que se perguntássemos ao acaso, saltando de um assunto para outro. Então, não é um bate-papo informal, como se fosse uma mesa de bar ou numa tarde aí que se reúnem algumas pessoas e ficam falando coisas que
não tem assim, pula de assunto um para outro, então, sem uma organização. Não é isso. Então, tem que haver essa clareza, essa organização, esse encadeamento. Por essa razão, é conveniente prepará-las antes, deixando para intercalar, durante a sessão, as que surgirem das circunstâncias. Então, pode aparecer perguntas que não tinham sido já pré-estabelecidas, organizadas, anotadas, né? Mas ela faz parte do contexto. Então, pode surgir uma pergunta que não foi relacionada, mas que tem a ver com o assunto. Então, aí permeia esse grupo de perguntas, né? Além de ser melhor a redação feita com calma, esse trabalho preparatório representa, como já dissemos, uma evocação antecipada a que o espírito pode ter assistido e se preparado para responder. Nós vimos isso. Quando evocamos o espírito, ele imediatamente responde. Aparece e responde. Ué, o que aconteceu? Será que a velocidade é grande? Não. Ele já pode, de alguma forma, estar conectado com essas perguntas, com essa evocação. Ou alguém já pode estar, algum outro espírito já deve estar ali presente e leva para ele a informação. Então, isso já vimos antes, né? Verificaremos que, muito frequentemente, o espírito responde por antecipação a certas perguntas, o que prova que já as conhecia. Aí vem Herculano Pires e faz uma colocação que é muito interessante. Pode-se argumentar que o espírito antecipa as respostas porque tem a faculdade de ler no pensamento do interrogante, no próprio momento da sessão. Então, algumas pessoas podem pensar isso, falar, nossa, o espírito lê pensamento. Antes de ele fazer a resposta, ou seja, imediatamente que ele faz a resposta, já vem a pergunta. Contrário. Imediatamente que ele faz a pergunta, vem a resposta, né? Aí ele esclarece, né? Mas não se deve esquecer que Kardec se apoiava numa larga e intensa experiência, durante a qual observara e ouvira mesmo dos espíritos que eles haviam assistido à elaboração das perguntas, que é isso que a gente já viu, aquela evocação, é como uma prévia da evocação, já sabia que ia ser evocado, então, portanto, já sabia as perguntas que seriam feitas. Então, alguém já está assistindo lá, espíritos já poderiam estar assistindo a relação das perguntas que estavam sendo elaboradas ali. Por outro lado, nem todos os espíritos estão em condições de ler o pensamento dos interrogantes. Isso é algo que os espíritos superiores dominam com facilidade. Espíritos inferiores, nem sempre, né? Então, tem que ver isso também, que nem todos os espíritos leem pensamento. Que a gente, às vezes, pode pensar, desencarnou, pode atravessar a parede, pode ler pensamento, pode estar rapidamente num outro ponto. Nem sempre é assim. Conforme o grau de materialidade, ou materialização do espírito, ainda apegado à matéria, ele não tem condições de nem atravessar a parede, nem ir rapidamente para um outro lugar, nem ler pensamento, né? Seguindo, então, nas observações preliminares, naquela questão 286, é isso mesmo? 286. O fundo da pergunta requer uma atenção ainda mais séria. Então, falamos da forma, a organização, tudo, está tudo relacionado ali, tá? Então, uma forma organizada. Já o fundo da pergunta requer uma atenção ainda mais séria, porque é muitas vezes a natureza da interpretação que provoca uma resposta certa ou errada. Há as que os espíritos não podem ou não devem responder, por motivos que desconhecemos. Inútil, portanto, insistir. Tem uma observação também a seguir, mas vamos entender um pouco isso aí, né? Então, nós temos que realmente, com muita atenção, elaborar a pergunta. Então, o conteúdo da pergunta. Aí nós estamos falando da pergunta em si, não da organização. Foi falado que tem que ser clara, tem que ser direta, né?
mas o conteúdo da pergunta propriamente dito, né? Então, tem que ser sério, porque senão a interpretação pode levar a uma pergunta certa ou errada, né? E também nem tudo os espíritos podem responder. Alguns são humildes e dizem, eu não sei. Outros sabem, mas não têm autorização para falar. Ele diz aqui, por motivos que desconhecemos. Com o passar do tempo, percebemos, e mesmo em Kardec mesmo, existe uma certa censura de coisas que eles sabem, mas não podem passar para a gente, porque de alguma forma pode interferir negativamente na nossa conduta, nas nossas decisões. Imagine se nós soubéssemos do nosso futuro, efetivamente soubéssemos, se viesse uma fonte segura. A gente simplesmente fala, olha, eu sei que vai dar nisso, então não vou nem me esforçar, seja algo positivo ou negativo. Ah, eu sei que eu vou ter um problema amanhã, então eu vou tomar atitude hoje de aproveitar o máximo possível até que o problema chegue, né? Então, e outra, aquilo não tem cura, não tem jeito, não tem maneira de solucionar, eu vou cruzar meus braços, não vou fazer mais nada. Então, esse é o problema da censura, não problema, mas assim o motivo, né, que a gente já percebe isso através dos estudos, tudo, e mesmo Kardec depois, que os espíritos, muitos não têm autorização para isso. Mas vamos ver o que Herculano Pires fala, né? Nas relações com os espíritos, devemos lembrar que também entre os homens há coisas que não devemos perguntar e muito menos insistir. Isso é verdade. Tem coisa que a gente não tem acesso. O outro não quer responder. Você pode responder, não, não posso, lamento, isso é particular, isso é íntimo meu, eu não quero. E pronto, e não adianta insistir, ele não vai falar. Só vai criar inimizade, né? Os espíritos estão num plano diferente do nosso e perguntas que, se nos parecem simples, podem ter para eles um sentido mais grave. Então, a coisa pode ser muito mais séria. Então, é melhor que a gente não tenha a resposta, né? E eles não nos dão. Então, já estudamos também que os espíritos têm livre-arbítrio para responder ou não. Eles têm livre julgamento para falar, eu vou responder ou eu não vou responder. E nós vamos ter que nos contentar com isso. Mas as que mais devemos evitar são as perguntas para experimentar a sua perspicácia, a sua esperteza, a sua inteligência. Então, é como se fosse um duelo. A gente vai querer ficar fazendo perguntas para provar o espírito, para ficar provando ele, se ele é inteligente, se ele não é, se ele é. Não tem motivo para isso, né? Parece mais uma brincadeira quando as pessoas fazem isso. Costuma-se dizer que quando uma coisa é evidente, eles a devem saber, pois é precisamente por se tratar do que já sabemos ou que podemos esclarecer por nós mesmos que eles não se dão ao trabalho de responder. Então, fazer pergunta que a gente já sabe a resposta é perda de tempo. Quem que ganha com isso? Só para ver se o espírito sabe ou se ele não sabe? Só para testar ele, né? O grau de, assim, de, é, de projeção, né, que ele faz com relação aos acontecimentos, né, sejam presentes, sejam futuros, ou mesmo passado, né? Não temos sempre desses exemplos entre nós os homens de conhecimento superior, o exemplo desse comportamento de não responder, né? Os homens de conhecimento superior, conscientes de seu valor, gostariam de responder a perguntas tolas como se fossem escolares? Imagina a gente ter a possibilidade de conversar com um espírito elevadíssimo, né? Nós vamos falar em quem? Vamos dar um exemplo. Paulo de Tarso. Chega aí, a gente faz pergunta bem infantil mesmo, tipo, perguntar sobre o tempo para ele. Se eu fosse ele, eu
falaria, hoje você tem recurso aí do celular, busca ali que o tempo está em qualquer parte do mundo, você consegue, não precisa de mim, né? Então, perguntas tolas não devem ser feitas, né? O desejo de fazer de certa pessoa um adepto não é razão para os espíritos satisfazerem uma curiosidade vã. Então, se ele tem interesse que nós conheçamos a realidade espiritual, que aprendamos, que nos melhoremos, né? Não está incluído as curiosidades sem sentido, né? Simples curiosidade. Sabem que cedo ou tarde ela chegará à convicção, e os meios que usam para conduzi-la nem sempre são os que supomos. Então, é isso, ele não vai atender a gente naquilo que nós simplesmente temos curiosidade ou ainda mais falta de total conhecimento e perguntamos uma coisa que a gente poderia ir atrás disso. Tem essa aqui foi o que nós vimos, né? A nota do tradutor. Continuando. Pense-se num homem grave, ocupado, grave assim, sério, né? Ocupado em coisas úteis e sérias, constantemente amolado pelas perguntas pueris de uma criança, e pode-se imaginar o que os espíritos superiores pensam de todas as tolices que lhes repetem. Ele está dando um exemplo que aqui na Terra, entre encarnados, uma pessoa ocupada, uma pessoa séria, e tem aí no pé dele ali uma criança perguntando o tempo todo bobagens, coisas de criança, tudo. E ele vai até um ponto a paciência dele, né? Porque aí, de repente, ele não vai querer, mas corta o assunto, né? Isso não quer dizer que não se possam obter dos espíritos ensinamentos úteis e, sobretudo, excelentes conselhos. Então, aí ele vira para o outro lado, ele fala, olha, se vocês fazem perguntas sérias, com certeza vão obter respostas, conselhos, ensinamentos. Não perguntar se como é que vai ser meu orçamento daqui 6 meses, se eu vou ficar rico, não vou, né? Coisas desse tipo assim que isso é para espírito que não tem o que fazer. E eles se ocupam muito bem disso. Por isso que a gente realmente, a gente não, a doutrina espírita, né? Kardec não aprova isso, não orienta para que a gente vá atrás de perguntas fúteis. Então, vamos fazer aquilo que nós temos que fazer e pronto. Mas, deixa eu ver onde é que nós estamos aqui. Mas, se nos limitamos a julgá-los mais capazes do que os outros a nos informar sobre as questões deste mundo, não poderão olhar-nos com muita simpatia. Então, numa reunião séria, eles estão presentes. Numa reunião sem compromisso com a verdade, com a seriedade, eles não vão estar presentes. Eles têm mais o que fazer. Não vão fazer parte de uma brincadeira, né? De algo assim tão pueril, né? Tão infantil. Daí por diante, só vos visitarão rapidamente e muitas vezes, conforme o seu grau de imperfeição, estarão mal-humorados por terem sido incomodados inutilmente. Então, Kardec deve ter, para ele colocar isso nessa parte do estudo, ele deve ter certamente tido informação desse tipo. O espírito aparece rapidamente, vai embora, né? Porque o grau de imperfeição dos integrantes daquela reunião é grande, é elevado. Grau de imperfeição, hein? É muito. Então, não perde o tempo dele, né? E até com mau humor se foi importunado. Nota do tradutor. Os espíritos se interessam pelo nosso esclarecimento espiritual e não podem permitir que os convertamos em instrumentos de curiosidade ou passatempo. Eles não se prestam a isso. Existe um motivo pelo qual chegou um ponto da humanidade
em que nós intercambiamos conhecimentos, né, e instruções, tudo, com o mundo espiritual. Então, as coisas fazem parte de um caminho, né? Que caminho é esse? Durante muito tempo, não se sabia nada disso, sobre a comunicação com os espíritos desencarnados. Então, é como se fossem dois mundos separados, nada a ver um com o outro. Porque o daqui, as pessoas daqui, do plano material, não tinham esse conhecimento, não buscavam isso, não sabia que existia o mundo espiritual, vivia a vida aqui, né? Passado um tempo, depois que vieram instruções, né? Primeiro, instruções de Moisés, depois instruções de Jesus, e finalmente instruções dos espíritos. Então, chegou num ponto em que a intervenção do mundo espiritual, ela existe. Então, nós, hoje, sabemos o quanto os espíritos estão influenciando em nossas vidas, seja para melhor, seja para pior. Melhor são os que nos instruem. Pior é aqueles que vêm atazanar a vida da gente, porque não tem o que fazer. Então, chegamos no momento, onde há essa recepção, aqui no plano material, dos espíritos, que vem do plano espiritual. Então, essa mistura agora, né, essa intervenção, essa troca, isso tudo nos leva a perceber que o mundo não é só dos encarnados. Então, não somos só nós encarnados que vivemos, que existimos, que estamos tendo experiências. Não. Conosco estão aqui presentes muitos espíritos no nosso dia a dia. Alguns tentando ajudar, alguns tentando atrapalhar. Isso é naturalmente, assim, é perfeitamente correto, é perfeitamente natural, porque a condição em que nós nos encontramos, já podemos aceitar isso, já podemos entender isso, já podemos perceber isso. A intervenção do mundo espiritual em nossas vidas materiais. Materiais que eu digo assim, de encarnados, né? Então, agora acabou isso de mundos separados, ou o mundo que existe e o mundo que não existe. Agora, o mundo que existe, para os nossos cinco sentidos, também aceitam, né, o mundo espiritual, que não é visível aos nossos olhos, mas é sensível de alguma maneira. Então, hoje, já podemos falar que a população mundial não é só dos 8 bilhões de almas, mas sim temos que somar os desencarnados. Tamanha é a influência deles no nosso mundo. Então, eles estão vindo agora, o estágio em que nós nos encontramos, está vindo muito espírito contatando, muitos espíritos que nos contatam, querem o progresso da humanidade. Então, o que nós queremos, o que nós devemos fazer, é aceitar isso. Agora, de que maneira? Buscando levar com seriedade isso, e não por simples curiosidade. Então, espíritos que estão assim comprometidos com a verdade, de nos trazer a verdade para cá, eles não querem perder tempo. Então, eles buscam reuniões sérias, buscam pessoas que se recolhem seriamente e leem, fazem preces, leem o quê? Leem livros, leituras edificantes. Então, esses que têm essa postura, encarnados, vão ter assistência de espíritos do mesmo nível, ou com essa intenção melhor, do que aquele monte de espírito, que isso tem muito, né? Que não tem o que fazer e vem atrás da gente, para buscar entre nós um motivo para passar tempo.
Então, nós não podemos nem ser curiosos, assim, curiosos, de uma curiosidade assim vã, né? E também não vamos usar esses espíritos para passar tempo. Então, essa é a mensagem e o reforço agora pelo tradutor, né? A mensagem de Kardec e o reforço. Quando ainda conservam certas imperfeições corriqueiras, da mesma maneira que um professor interessado no progresso do aluno se irrita com as suas divagações inúteis. Então, ele faz uma comparação. Um professor sério quer dar uma aula séria e não quer ficar entrando na brincadeira dos alunos. Observações preliminares, e o item agora é de número 287. Bom, ele é corrido, né? Ele começa do 1 e está, ao longo do livro, tudo vai 287. O que é diferente da Gênese, que cada capítulo começa com uma série de números, do 1, a partir do 1. Né? O item número 1, depois 2, 3, aí entra novo capítulo, tem nova série de números. Aqui não, aqui é corrido mesmo, né? Assim como no livro dos Espíritos, que também as perguntas são em ordem crescente, né? 287. Algumas pessoas pensam que é preferível não fazer perguntas, convindo esperar o ensinamento dos espíritos sem o provocar. Então, deixa a bel prazer. Não, o espírito vai falar, eu fico aqui escutando, né? Falei, isso é um erro. Não há dúvida que os espíritos dão instruções espontâneas de elevado alcance que não podemos desprezar, mas há explicações que teríamos de esperar por muito tempo se não solicitássemos sem as nossas perguntas. Então, se nós temos perguntas, façamos. Não tenhamos vergonha. Vamos fazer isso que ele está falando. Faz as perguntas sérias, né? E aí ele coloca que o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns ainda estariam por fazer, ou pelo menos seriam muito mais incompletos, né? Numerosos problemas de grande importância ainda, ou estariam ainda por resolver. Ou seja, se Kardec não fizesse as perguntas para os Espíritos, o livro dos Espíritos demoraria demais. Não estaria ainda, talvez até hoje não tivesse, não, né? Tudo bem que passou muito tempo, com certeza ele dá cabo, mas ele podia levar muito mais tempo. Em vez de sair no ano de 1857, sairia, sei lá, 10 anos depois, né? Assim como o Livro dos Médiuns, tudo. Então, eles estariam por fazer ou estariam incompletos. Então, essa é a colocação de Kardec. Não espera que os espíritos venham nos dizer a respeito de dar as respostas que a gente nem fez, vem da instrução. Ele fala que isso é importante, as instruções espontâneas, mas é produtivo se a gente perguntar para os espíritos, né? Então, voltando, né, que nós estamos no capítulo 25 das evocações, então, nós estamos nas observações preliminares, mas trata das perguntas a se fazer. Tem uma nota do tradutor. Essa declaração de Kardec deixa bem clara a importância do seu trabalho na codificação. Então, ele mostra ali o quanto ele domina o assunto, o quanto ele foi experimentado ao longo do tempo, assim, a experiência que ele ganhou com isso. E aí, Herculano Pires fala, para dar um exemplo, ele escapou da modéstia habitual e reconheceu os valores fundamentais dos seus questionários, que levaram os espíritos a tratar minuciosamente de numeroso problema que abordariam apenas de maneira geral. Um exemplo, Kardec pegava uma pergunta e fazia a mesma pergunta para vários espíritos. Eliminava as bobagens, porque tinha espírito que respondia a bobagem, e pegava aquelas que eram muito parecidas as respostas. Quem ainda se lembra do livro
do filme Kardec, né? Isso é bem fácil encontrar, tem aí num desses canais, por sinal está no Netflix ainda, né? Não sei até quando vai ficar, mas quem puder assistir, vê como que ele trabalhava. Ele fazia a mesma pergunta para médiuns que ele sabia existir na França, ali mesmo em Paris, fora de Paris, fora da França, em vários lugares do mundo. Mandava a mesma pergunta. E olha só que trabalho minucioso e, ao mesmo tempo, de paciência, porque naquela época não tinha a mesma comunicação que hoje nós temos, onde você congrega um número de pessoas quase que instantaneamente, né? Vamos juntar umas pessoas, fazer um abaixo-assinado. Vamos juntar as pessoas para tomar alguma atitude. Vamos fazer. Aí pega, coloca lá nas redes sociais, mas na hora aquilo explode de número de pessoas. Naquela época, não. Então, durante 11 anos, que foi o que ele praticamente, não, minto, os 13 anos, ele, ele foi compilando tudo, ele foi... É pouco tempo para os recursos que tinham na época. Ele se correspondia, por exemplo, com lá da França, aqui com os Estados Unidos, a correspondência ia de navio, não tinha avião. Então, imagine quantos dias levava para ir, quantos dias levava para voltar, né? O tempo, mais um pouquinho para responder, para chegar, porque não era só ficava alguém lá no porto esperando chegar as cartas. Não, depois tinha que se deslocar por terra, tanto de um lado quanto de outro. Era muito tempo. A gente não percebe o valor do trabalho dele nesse sentido também. A gente se esquece, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem esses recursos quase que instantâneos. Quase não, são instantâneos mesmo, né? Hoje a gente pode falar com uma pessoa, mandar uma mensagem do outro lado do mundo, assim, tá? Enquanto ela está lá espirrando, né? Por isso é preciso que lhes apresentemos concretamente os nossos problemas, mostrando os nossos pontos de dúvida, que para eles não existem. Então, eles podem atender a gente. Então, tem que fazer a pergunta mesmo, né? Desde que não seja fútil, faz. É o mesmo que se dá com os alunos diante de um professor de grande sabedoria, sempre voltado para questões elevadas. Então, mesma coisa, que ele está praticamente repetindo o exemplo de Kardec, né? Longe de terem qualquer inconveniente, as perguntas são de grande utilidade para a nossa instrução quando as sabemos formular nos limites convenientes. Sejamos convenientes, não vamos invadir, né, esse limite e fazer pergunta sem nexo, ou ainda pueris, né? E oferecem ainda outra vantagem, pois ajudam a desmascarar os espíritos mistificadores. Então, é mais um ponto positivo. Se deixar por conta dos espíritos, vem lá um que começa a falar coisas assim, palavras atrás de palavras, tudo floreando, né? E palavras que nem ele sabe o que significa, e também quem está escutando não sabe, fala, nossa, que mensagem. Não tem nada ali. São espíritos mistificadores. Então, quando a gente faz, ou quando a sugestão é aceita, né, que Kardec oferece, a gente vai e faz a pergunta e aí retorna a resposta de forma direta, de forma clara. Estes mais pretensiosos, os mistificadores, né, do que sábios, raramente suportam a prova de um questionário formulado com lógica cerrada, lógica firme, né, cujas perguntas os levam aos seus últimos redutos. Espírito inferior, né, moralmente falando, eles não... se apertar, eles espanam, né? Apertar, eles ficam revoltados e muitas vezes respondem com agressividade. Já os espíritos sérios, não.
porque os espíritos, esses inferiores, quando colocados à prova, eles não gostam disso. Onde já se viu, eu sou fulano de tal, como é que você me põe à prova? E não é fulano de tal. É um espírito que é mistificador, pegou uma carona ali na brincadeira, né? Brincadeira da parte dele, se a reunião é séria, né? Como os espíritos realmente superiores nada têm a temer de semelhante processo, são os primeiros a sugerir que se peçam explicações sobre os pontos obscuros. Então, numa reunião séria, vai perguntar, olha, tenho dúvida com relação a isso. Temos dúvida com relação a isso que aconteceu, ou a determinada coisa, mas sempre voltada para o interesse útil, né? Os outros, os mistificadores, pelo contrário, temendo enfrentar argumentos mais fortes, que aí vão ser desmascarados, empenham-se cuidadosamente em evitá-los. Então, procuram desviar do assunto, né? É assim que geralmente recomendam aos médiuns que desejam dominar para fazê-los aceitar as suas utopias, que se abstenham de toda controvérsia a respeito de seus ensinos. Olha, prestem atenção, eu sei tudo, eu vou passar para vocês tudo, vocês vão ser muito bem orientados, isso. Deixe que eu vou dar todas as respostas. E dá resposta ao bel prazer dele. Então, é isso que ele está falando aqui. Quem bem compreendeu o que dissemos até aqui, nesta obra, já pode fazer ideia da área a que deve limitar as perguntas dirigidas aos espíritos. Então, Kardec está falando, se compreenderam o que quisermos dizer até agora, né? Então já pode fazer uma ideia da coisa aí, né? Tem que saber, né, como limitar as perguntas dirigidas aos espíritos. Não obstante, para maior certeza, damos abaixo as suas respostas aos principais assuntos que pessoas pouco experientes estão geralmente dispostas a apresentar-lhes. E isso vai ficar para a próxima reunião, no dia 16 de agosto, quando a gente vai ter essas. Agora passando para um outro item, que será perguntas agradáveis e desagradáveis. Então, nós vamos dar sequência nas perguntas que se podem fazer, né? Que é o capítulo 26. Esse era o nosso tema de estudos de hoje, né? O que a gente estava buscando aqui, né? Ter o conhecimento desse livro tão importante. E quem tiver alguma observação, agora é o momento. Podemos aproveitar isso. Temos aqui uns minutinhos, sim, né? Que dá para a gente conversar. Esse momento de meditação é importante também. Se for transportado para os dias de hoje, a gente percebe que as comunicações que vêm nos motivar e tudo, elas, pelo menos na experiência que nós temos, né, ela é muito mais espontânea. Então, vêm os espíritos e nos traz uma mensagem de motivação, de esclarecimento, né? Algo que vem, assim, nos ajudar a gente permanecer na tarefa, né? Então, tem muito disso. Mas tem também isso ainda de fazer perguntas. Eu vou dar um exemplo, perguntas aos espíritos. Existe um trabalho numa cidade do interior de, de São Paulo, né, no Brasil. Eu tomo a liberdade de comentar isso porque isso já foi falado em público, né? Que é lá na cidade de Birigui
onde tem um trabalho muito interessante de curas mediúnicas, né? Curas espirituais, na verdade. E então todo o trabalho, assim, a condução do trabalho, a organização do trabalho, assim, a coluna dorsal do trabalho, todo ele foi orientado pelos espíritos. E como é que chegou nisso? Através de perguntas, né, aos espíritos. Então, e eles vão orientando, principalmente o espírito que trabalha com o médium, né? Então, ele vai dando as respostas. Então, o objetivo é sério, então, pode ser feito, deve ser feito, né? Através de consulta. Consulta, pergunta, que eu quero dizer. Não essa consulta de lemão, esse tipo de ler cartas, não é isso que eu estou falando. É consultar o espírito, né? Para que ele oriente. E, até onde eu sei, todo o trabalho ele foi desenhado, ele foi organizado, ele foi construído através da orientação dos espíritos. Então, hoje esse trabalho está totalmente organizado e foi através dessas perguntas. Então, eu estou ilustrando aqui, né, a lição que hoje nós estudamos. Então, essa nossa liberdade e até obrigatoriedade de perguntar para os espíritos. Mas são perguntas sérias para um trabalho sério. Eu me lembro quando nós fomos numa outra casa espírita, no Brasil, também no interior do estado de São Paulo, lá onde a gente vivia, né, na cidade de Votorantim, nós perguntamos aos espíritos sobre um determinado trabalho, se poderíamos fazer um determinado trabalho e se esse trabalho teria a aprovação e o auxílio dos espíritos. Fomos claros nisso, né? Os espíritos, num primeiro momento, não deram uma resposta direta, deram uma resposta indireta, dizendo que todo e qualquer trabalho sério, né, que houvesse, eles dariam todo o apoio. E nós tivemos esse trabalho construído, né, porque numa outra sessão, né, nós não precisamos perguntar nada, um espírito se manifestou, um dos organizadores, e falou: temos aqui já alguns aprendizes, como estagiários, assim, né? Aprendizes de como é que vai ser feito o trabalho que foi solicitado, né? Que foi perguntado. Ou seja, era uma resposta de que aquele trabalho iria acontecer. E ele acontece até hoje. É um trabalho muito, muito bonito. É um trabalho que dá assistência aos espíritos que desencarnam por suicídio e por acidentes, assim, tipo desencarnes violentos. Então, esses espíritos, eles permanecem durante muito tempo numa condição ainda de sofrimento, de dor, de estarem completamente perdidos. Então, pela misericórdia divina, né, ela permite que haja pessoas dedicadas que querem fazer isso, de ajudar esses espíritos. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Ah, se suicidou? O problema é dele. Não, absolutamente. Como nós temos na doutrina espírita a convicção, a certeza, a orientação de que nós não evoluímos sozinhos, e enquanto tiver gente sofrendo, gente agindo mal, tudo, né, contra o que não está em acordo com um caminhar sério, né, uma atitude séria, assim, um esforço de transformação, então o mundo vai continuar como está. Então a gente vai, por misericórdia divina, né, faz esses trabalhos para ajudar as pessoas. E muitos deles depois retornam, depois de tempo, dando o seu testemunho de que eles passaram pelo trabalho. A gente nunca se lembra, porque são tantos. Já aconteceu de casos que se lembra, sim, mas são poucos, porque são muitos. E eles
foram atendidos e hoje eles estão numa situação melhor, estão trabalhando, estão ajudando. Alguns se engajam no mesmo trabalho que foram assistidos. Então, tudo isso partiu do quê? De uma pergunta. Podemos fazer esse trabalho? Teremos a ajuda de vocês? Do que ficasse esperando um dia que um espírito espontaneamente fale, olha, está precisando de um trabalho desse tipo aí. Vocês não querem fazer? Então, a partir de lá para cá, não. Eles podem sim nos intuir tudo, né? Aqui a gente tem esse trabalho, mas para isso a gente precisa perguntar, né? Então, e voltando àquele mesmo caso lá de Birigui, foi publicado um livro chamado Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, onde tem uma série de perguntas, na verdade, 10 perguntas que são feitas para o espírito, e ele responde. E quando propuseram a ele, ao espírito, né, os encarnados, né, os trabalhadores, você responderia algumas perguntas? Ele falou, sim, respondo com uma condição, se elas estivessem de acordo com Allan Kardec. Então, era assim um combinado de que seriam perguntas sérias para respostas que viriam também sérias. E hoje, quem tem o livro, quem já viu, quem conhece, sabe ali que estão aquelas 10 perguntas respondidas pelo médico espiritual Dr. Ludwig. Então, isso ilustra, e muito bem, esse estudo que nós fizemos hoje, essa sessão de estudo, porque é exatamente isso. Tem seriedade? Então, eles correspondem à altura, vem no mesmo nível. Não está sério? Perguntas infantis, curiosas, tudo, vem respostas no mesmo nível. Nada sério, algo até assim, uma brincadeira que parece coisa de criança, mas que é criança que está respondendo. Mas nós não podemos nos deixar levar pela impressão de que é desencarnado, então sabe tudo. Não sabe tudo. Se a gente for no Livro dos Espíritos, na questão de número 100, que trata da escala espírita, nós vamos ver todo tipo de espírito lá. E espírito, desde os mais, assim, nada sério, nada sério, até os puros. E entre um e outro, tem de tudo, né? Nesses dois extremos aí, um bem lá embaixo, outro bem lá em cima, tem de tudo. Alguns que nem vivem mais aqui, né? Não estão atrelados a esse mundo mais, estão em outros mundos superiores, assim como outros tão inferiores que já estão saindo aqui porque não têm condições de ficar mais, e vai para outros mundos também. O que sobrou está tendo oportunidade de vir para cá ainda, para fazer a parte que lhe cabe no aprendizado individual e coletivo. Muito bem. Vocês não falam, falo eu, tá vendo? Alguém quer fazer um comentário? Muito bem. Então, nós vamos finalizando aqui o nosso estudo, e eu agradeço muito aqueles que tanto vieram pessoalmente, né, ou através, eu quero dizer, participando aqui durante a gravação, e aqueles que chegaram até esse momento da gravação. Então, que Jesus abençoe a todos, seus lares, suas famílias, na verdade, nossos lares, nossas famílias. E até a próxima sessão de estudos.